Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. O sétimo reino é o reino inaugurado pelo Messias, Jesus. Eu estou hoje num lugar inusitado. Eu já andei mais de 10 minutos para achar essa pose que você vai poder ver. Só que a cidade está muito iluminada, não dá. Mas aqui eu consegui, vamos ver por alguns minutos. Tá vendo aqui, ó, na ponta do meu dedo, essa lâmpada maravilhosa? É a lua. Agora são 5 da manhã e a lua está ali como se fosse o sol nascente. Então é a lua poente. Nós chegamos agora num ponto em que nós retornaríamos na formação da igreja. Porque lembra, nós começamos no capítulo 1 falando da subida de Jesus ao céu e a promessa de que ele voltaria. Lembra que os dois anjos falaram: esse Jesus que viste subir voltará. E ele vai voltar para levar vocês. Então se formou a igreja A igreja tinha... Bom dia, cavaleiro. A igreja tinha 12 apóstolos, 120 discípulos, até mais. E de manhã ela passou para 3.000. E à tarde estava em 5.000. Aí o Sinédrio se mexeu e prendeu todos os discípulos, ou a maioria deles, ou algum deles. E depois foram obrigados a soltá-los, porque o povo estava como que protestando. E aí acabou a formação da igreja com a instituição dos diáconos e com a seguida morte do diácono Estevão. Ele foi morto apedrejado. Foi acusado de ter falado contra o templo, a mesma acusação que usaram contra Jesus. Porque eles disseram que Jesus tinha dito que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Então eu parei a narrativa aqui. E ali fala de um certo Saulo que estava segurando as capas dos assassinos e consentindo com a morte de Estevão. Aí eu parei, peguei a mesma narrativa de Lucas, que está contando Atos, para explicar, mostrar este rei que é Jesus. Então nós vimos na narrativa de Lucas que Jesus é filho de Davi, filho de Deus. E ele entrou com toda a autoridade, pompa e circunstância em Jerusalém. Ele só não foi aclamado rei porque não quis. Depois que ele colocou ordem no templo, batendo nas pessoas, espantando, Jesus não espancava, espantando as pessoas do templo, usou o azarrogue, o chicote, virou as mesas lá. Em seguida, o Sinédrio o condenou à morte.
num júri feito à noite, o que era proibido, e durante o dia Roma carimbou essa sentença. E a sentença que foi colocada sobre a cruz era: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Até aqui, até esse momento, já seria suficiente para você se render a Jesus e falar: quero ser batizado. Procura uma das 7 igrejas aí de Apocalipse, se batize. O ideal seria que elas seguissem integralmente a lei de Deus. Mas essa é uma discussão tão longa que Jesus pode voltar e a discussão não vai acabar. Então, meu amigo, renda-se a Jesus como seu Salvador, peça o batismo e comece a pregar o 7º reino na terra. Então hoje eu deveria estar começando o capítulo 8 de Atos. Porque, como eu tinha planejado, nós fizemos o parêntese ali para contar a história de Jesus. E Lucas mostrou que Jesus, ele tem autoridade, que Jesus, ele salva, ele ressuscita, ele perdoa. Que Jesus é o profeta de Deus. Mas profeta é pouco. Porque Jesus disse: eu não sou profeta. A lua está se pondo lá atrás. Olha que legal. Eu não sou profeta. Eu sou o sacrifício eterno. Eu sou aquele que morre na cruz para te salvar. Se você não é o profeta, porque o profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Então eu preciso compreender melhor. Jesus não é o profeta, ele é também profeta. Então ele é a palavra de Deus. Por isso, para aqueles que ainda não estão convencidos de que Jesus é o Messias, é o profeta, é o servo. Ele não é o profeta, ele é mais do que profeta. Ele é a própria palavra de Deus. Porque o profeta é aquele que leva a palavra. Então, nesse ponto, Jesus não é profeta, porque ele não está levando a palavra. Ele é a palavra. Só por isso, nós não vamos retomar a história de Paulo. Vamos continuar ainda na história de Jesus. Vamos mudar a narrativa. Agora quem vai contar a história para nós de Jesus é o discípulo João. Aquele mesmo que contou do retorno dele. Aquele que estava preso na ilha de Patmos. Então, vamos dar as mãos, vamos fazer eco às palavras de Gamaliel, que disse: não fiquem lutando contra essa seita de Jesus. Por quê? Jesus está morto. Como aconteceu com os outros falsos messias, ao morrer o Messias, a seita se desfaz. Então essa seita se desfará, se ele for falso. E se ele for verdadeiro,
não adianta lutar, porque daria-se o caso de estar lutando contra Deus. E Gamaliel, ele era um diplomata extremamente eficaz, porque ele transitava nos dois mundos. Ele convencia o sinédrio da lei, de como deveria ser, e ele segurava, dizendo: não vamos lutar contra a seita de Jesus, porque seria o caso de estarmos lutando contra Deus, porque Jesus morreu e a seita não se desfez, pelo contrário, agora já estão em 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, e aos pés dele aprendia Saulo, o campeão do cristianismo. Eu queria falar de Saulo, mas ainda não é o momento. Saulo, segura seu cavalo, senão você vai cair do cavalo. Olha que legal, a luz de Deus, ela nos alumia. Tem uma luz aqui no poste. Tô brincando com ela. Então, meu amigo, vamos nos acalmar e vamos começar de novo. Eu não sei porquê, mas o Evangelho de Jesus, ele foi contado em 4 mãos, ou a 4 mãos. 3 estão falando mais ou menos a mesma coisa, que os sabidinhos chamam de sinóticos. São parecidos, são bem semelhantes os 3 evangelhos. E um destoa, que é o de João. Então hoje nós vamos falar do Evangelho de João. Como João via Jesus, Lucas viu Jesus como o rei da profecia bíblica, aquele que deveria ser entronizado em Jerusalém, aquele que subiu montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Isaías. Era Isaías ou era... não lembro agora. E João, ele tem assim uma visão mais estonteante. Ele já chega chutando o balde. Ele já chega falando: Jesus é Deus. Enquanto Lucas constrói até que a gente chegue nessa conclusão, João fala: é Deus. Porque Lucas fala: Jesus era filho de José, filho de Davi, filho de Deus. João fala: Jesus é a palavra, e a palavra é Deus. Simples assim. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Podemos fechar a Bíblia aqui e ir para casa, porque João já chutou o balde. Ele escancarou. Se você não aceita que Jesus é Deus, pare de ser cristão. Ou então, continue, mas risca da sua Bíblia o livro de João. Não só o primeiro verso, mas todos. Porque nos 7 sinais que João mostra, são 7 sinais de que Jesus é Deus. Os 7 sinais são os 7 milagres mostrados por João, do qual o mais empolgante é a cura do cego no templo.
Ele estava no princípio com Deus. Era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Está vendo? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Ou seja, houve um profeta chamado João. Então Jesus era a palavra era Deus. Mas houve um homem, profeta chamado João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem era seu? O reino de Israel, o povo judeu. Mas os seus não o reconheceram, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Plenitude e graça por graça. Qual a graça? A lua foi embora. Houve o pôr da lua. Graça por graça. Ele veio antes de mim. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque João Batista era 3 meses. 3 meses? João Batista era 3 meses mais velho que seu primo Jesus. E por que ele disse que Jesus veio antes dele? Porque ele sabia. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Porque ele sabia que Jesus era o Verbo. Jesus era a palavra de Deus. Jesus era Deus, estava com Deus. Por isso que ele é antes de João. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está entendendo? Moisés apresentou a lei de Deus. Jesus mostrou a graça de Deus. Isso aqui, para a gente não se atrapalhar muito, existe um debate: quem é que salva, a lei ou a graça? Moisés deu a lei. O que a lei fala? A lei diz como deve ser. Então a lei, o que ela fala?
será construído um santuário, e nesse santuário haverá um ritual. Vivei por ele, essa é a lei. Moisés deu essa lei. Na verdade, Deus deu por Moisés. E Jesus foi a graça, ele deu a graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo deu a graça e a verdade. A gente pode trocar em miúdos dizendo como a lei de Deus mandava que o cordeiro fosse morto todo dia, às 3 da tarde. Bom dia, cavaleiro. Não sei se era de manhã, parece que um de manhã ou à tarde, de manhã ou à tarde. E aí ele fala, a graça veio por Jesus. Ou seja, Jesus é a graça do Cordeiro Eterno, sacrificado uma única vez por todas. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Você quer saber quem é o Pai do céu? Olhe para Jesus. Jesus respondeu a Filipe, olha para mim, Filipe. Quer ver Deus? Olha para mim. Quer ver Jesus? Agora eu digo, olha para mim. Eu tenho que ser a imagem expressa de Jesus. Paulo falava, imite a mim, porque eu imito a Cristo. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou. Ele confessou dizendo, eu não sou Cristo. Eu não sou o Messias. Vocês estão pensando que eu sou o Messias? Não, não sou eu. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Para que demos respostas àquele que nos enviaram. Que dizeis vós de ti mesmo? O Sinédrio estava preocupado. Quem será? Será que esse é outro Cristo que está aparecendo aí? Não, não sou eu. Então João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, do time de Gamaliel. Gamaliel estava preocupado. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Então João Batista respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós ainda não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ah, é? É. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Detalhe, ele diz, um que já está entre vós. Jesus já estava ali, ó. E João já o tinha reconhecido. João foi o primeiro que viu o Messias. Ele falou, esse é o Messias. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa graça, porque ele tira o pecado do mundo. Morte de bois, cordeiros, não tira pecado. Sangue não tira pecado. O que tira pecado é Jesus. É o sangue salvífico de Jesus Cristo. É por isso que fala que ele trouxe a graça para nós. Porque o ritual do santuário não tem graça nenhuma. É um ritual pedagógico. Deus queria mostrar como que seria o sacrifício da cruz. Então, essa é a lei que mostrava a graça, que é Jesus Cristo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim,
porque já era primeiro do que eu. Jesus já era antes do que eu, apesar de eu ser mais velho que ele. Entenda! E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João disse: Jesus é o Filho de Deus, porque eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Bom dia, cavaleiro. Está entendendo? Esse vai ser o tom de João Evangelista. Ele fala: eu não sou ninguém, diz o João Batista. Diz João Evangelista que disse João Batista. Mas ele, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. E eu ouvi Deus dizendo no céu: esse é meu filho, ouvi-o. Obedeça-lhe. Entendeu? É isso que nós precisamos fazer. Esse é Jesus, o Messias, o batizador do Espírito Santo. Sem ele não há igreja, sem ele não há sétimo reino na terra. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê graça, muita graça e paz.